Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 15. Por Monja Maria Cecília Baige. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da partida de Nazaré, sua ida ao templo de Jerusalém para iniciar a pregação até seu retorno a Nazaré. Súplica pelos nazarenos. Depois de me despedir da querida mãe, dirigia-me ao templo. Ao sair de Nazaré, voltei-me para abençoar a cidade onde deixava o tesouro que é minha mãe. Pedi ao Pai se dignasse, mediante inspirações e luzes, dispor o povo a acolher a pregação, para que a fama de minha doutrina celeste depressa ali se difundisse, e ao ouvir contar o que eu operava, estivesse disposto a me receber. O Pai me assegurou fazer quanto lhe pedia, se bem que pouco ou nada adiantaria. Senti grande pena, e com esta no coração comecei a viagem a Jerusalém. Em direção a Jerusalém. No caminho pedi ao Pai ajuda, humilhando-me diante dele, reconhecendo-me incapaz se a minha divindade não me tivesse em tudo sustentado e governado. Não tendo outro superior senão o Pai, sujeitava-me inteiramente a ele, e devendo então agir com toda a liberdade, como um verdadeiro filho, seu pedia-lhe instantemente força e ajuda. Enchia todas as regiões por onde passava de bênçãos celestes. Louvava e bendizia o Pai em nome de todos os meus irmãos, pelo grande benefício que lhe fazia com minha pregação, uma vez que quase todos deixariam de dar-lhe graças por ela. Assim prosseguia a viagem, repetindo a miúde: Pai, eis que venho para fazer a tua vontade. O coração ardia-me, porém, mais ainda de amor para com o Divino Pai e de zelo por sua glória. E este zelo, até então encerrado no peito, começava a revelar-se e a manifestar-se fora, enquanto eu inteiramente, fervor e zelo, me encaminhava para o templo, no intuito de desafogar esse ardente anelo por realizar a vontade do Pai que sempre tinha e ocultava no coração. Por isso, ao aproximar-me da cidade antes de entrar, rezei genuflexo ao Pai, pedindo-lhe desse a todo esse povo uma luz especial para conhecer a verdade de minha doutrina e persuadir-se dela, e que todos os presentes no templo estivessem dispostos a ouvirem minha palavra, e esta lhes penetrasse vivamente no coração. O Pai prometeu-me tudo. Terminada a oração, dei-lhe graças e entrei na cidade. Tendo entrado, pensei que viera para realizar grande bem. O Pai fez-me ver que, por recompensa, obteria o ódio e a crítica de todos os chefes daquele povo, e especialmente dos doutores da lei. Apesar de tudo isso, o zelo e fervor não diminuíram em mim, antes aumentaram, e roguei ao Pai desse a todos os meus irmãos tal sentimento, a fim de que, devendo trabalhar por sua glória, não temam o ódio dos contraditores no referente. A glória de Deus, nem se acovardem, antes mais se animem a executar a obra, sem desejarem outro prêmio e recompensa senão os preparados para eles por meu Pai. Este me prometeu fazê-lo, como aconteceu a muitos, especialmente aos que agem com o único fito de glorificar a Deus, sem outro interesse, nem outra intenção, a não ser a glória divina e a salvação da alma. Entra no templo como dono. Fui diretamente ao templo. Não entrei como pessoa desconhecida, mas como dono, por ser o templo a casa de meu Pai. Tendo vindo por ordem do Pai, era de certo modo Senhor, porque enquanto filho enviado para extirpar os abusos e pregar sua palavra, devia servir-me da autoridade outorgada pelo Pai. Por isso, depois de entrar no templo e adorar o Pai Divino, ordenei a todos com autoridade que cessassem de obrar o que aí faziam e se dessem à audição da palavra divina. Esta autoridade, porém, era acompanhada de amável gravidade e muita suavidade e doçura, de modo que os corações dos ouvintes se cativavam pelas maneiras amáveis. Deixaram então
de negociar e eu iniciei a pregação. Primeiro sermão. Comecei a falar do dever de observarem a lei divina e do modo de se comportar na casa do Divino Pai. Falava com tanto zelo e fervor que as palavras feriam os corações dos ouvintes. Verdadeiramente, minhas palavras eram como dardos inflamados a saírem do peito onde ardia o fogo do amor divino e o zelo pela glória divina. Causou, pois, muitos efeitos bons nos corações dos que escutavam minha pregação, e somente se iravam os réus e os cobertos do visco da avareza. Apesar de tudo isto, não podiam censurar-me, porque lhes dizia a verdade, com muita clareza e muita sabedoria. Nem podiam afastar-se, porque se encantavam e entretinham com os maravilhosos atrativos, tanto da pessoa como do modo de falar. Ficavam, portanto, muito admirados ao perceberem a minha sabedoria, reconhecendo ser ela celeste e divina. Após a pregação, cada qual se retirou e se apressou para negociar. Ocupei-me com a oração, a fim de que visse cada um de que modo devia se comportar na casa de meu pai. Filo também para dar-lhes o exemplo de praticar tudo o que pregava. Via, pois, todos os efeitos que minha palavra causava no peito dos ouvintes e como em muitos produzia grande impressão. Pedi ao Pai conceder que conservassem esses bons sentimentos e estes aumentassem neles, quando de novo me ouvissem pregar. Vi ainda aqueles que, tendo causado grande confusão, se iravam. Roguei muito por eles, a fim de se emendarem e, reconhecendo o próprio erro, se arrependerem e voltarem de novo a ouvir-me e ficarem cada vez mais instruídos. Mas, apesar de tantas luzes e tantas inspirações da parte de meu pai, seus corações duros e obstinados não se renderam. Antes, tendo saído do templo, como não podiam culpar em ponto alguma minha doutrina, acusavam a pessoa dizendo que bem sabiam quem eu era e que por ser pessoa humilde não devia atribuir-me tamanha autoridade e exercer aquele ofício sem licença dos magistrados e dos ministros do templo. Com estas e outras falsas razões procuravam perverter os que muito me louvavam e ficavam compungidos por minhas palavras. Os doutores, que também estavam presentes, ardiam de inveja, mas simulavam-na, alegavam outros motivos falsos para censurar-me. De fato, minha primeira pregação produziu algum tumulto entre eles, e eu pedi muito ao Pai por eles na oração. Uma noite ao relento sem alimento. Depois da oração e da ação de graças ao Pai, saí do templo por causa da hora avançada. Fiquei fora, não havendo quem me oferecesse albergue ou qualquer alimento de que, no entanto, precisava. Fiquei toda a noite ao relento, recitando os louvores divinos, orando ao Pai e suplicando por aquele povo duro e obstinado. Sentado no chão, concedi breve repouso a meus membros cansados, vendo-me tão pobre, humilhado e desprovido de todo socorro humano. Regozijava-me muito por ter ocasião de oferecer ao Pai tais sofrimentos, em nome de todos os meus irmãos, como se eles mesmos o houvessem sofrido. Assim, demonstrava-lhe o grande amor que por eles ardia-me no peito. Meu Pai alegrava-se muito e recebia tudo com sumo gosto e agrado. Rogava-lhe, pelo agrado que tivera, se dignasse dar a todos a graça, de modo que aproveitassem de minha pregação. O Pai, efetivamente, fazia quanto lhe pedia e deu resultado para muitos, especialmente para os simples, que, sem investigar coisa alguma, recebiam minha doutrina e a aproveitavam. O segundo sermão. De manhã muito cedo, entrei de novo no templo e, genuflexo, orei longamente. Tendo concorrido grande multidão, parte para ouvir-me. Já se espalhava a fama da minha doutrina e parte para negociar eu, depois de pedir com auxílio do Pai, o que sempre fazia antes de cada obra, levantei-me e com energia mandei-lhes de novo que cessassem de negociar e de discutir, o que logo aconteceu, porque não podiam resistir à minha voz. Comecei a pregar com o zelo habitual,
acerca da glória de meu Pai divino. Tornei a inculcar-lhes o dever da observância da lei. Muitos não me haviam ouvido no dia anterior, e o modo de se comportarem na casa de meu Pai divino, e como eles, negociando, a profanavam. Fiz-lhes ver bem que não observavam a lei, senão em minúcias e aparências, ajustando tudo ao seu modo de ver, e que aqueles que se professavam verdadeiros cumpridores da lei eram justamente os que mais do que os outros a violavam. De fato, fi-los ver que seus corações estavam cheios de malícia e dolo, simulação e ambição. Dizia-lhes, porém, tudo com suma sabedoria, prudência e graça, acompanhadas de ardente zelo pela glória de meu Pai Celeste e a salvação de suas almas. Demonstrei-lhes pela Escritura e as profecias ser eu o Messias prometido ao mundo. Dei-lhes a conhecer seu grave dever para com o Pai divino, pelas misericórdias para com eles, ao dignar-se mandar-lhes o Messias que eles não mereciam. Minha pregação se prolongou muito, mas a ninguém causei tédio nem aborrecimento. Todos escutavam-me com atenção, se bem que muitos se iravam por causa da verdade que eu lhes pregava. Estando muito ocupados na presença do meu Pai, escutaram-me, não obstante, com grande atenção, e ninguém ousava jamais censurar-me algo, reconhecendo claramente ser verdade e suma tudo o que eu lhes pregava. Enquanto estavam a escutar-me, muitos louvavam meu Pai por lhes ter mandado um homem que tão bem sabia ensinar-lhes como observar a lei e que os instruía com tão celeste doutrina. Diziam: ó, este sim é verdadeiramente um homem enviado por Deus e grande doutor. Eram as mais das vezes os simples e os pobres que, por não estarem cheios de malícia e de hipocrisia, como os doutores e os grandes do povo, abraçavam facilmente minha doutrina. A graça de meu Pai, acompanhada de minha palavra, causava efeitos nos corações deles. Dirigi às vezes meus olhares a eles e seus corações ficavam mais confirmados. Os doutores, os ministros do templo e alguns dos anciãos que lá se encontravam reconheciam claramente ser minha pessoa mais que humana e minha doutrina mais celeste do que terrena. Mas a paixão, como a inveja e a ambição, corroía-lhes o coração. Iravam-se tanto mais quanto não podiam opor-me coisa alguma que me fizesse calar, ou de fato possibilitasse expulsarem-me do templo. Não podendo suportar tanta luz, ficavam mais obcecados por paixões iníquas. A seu despeito eram constrangidos a confessar que minha sabedoria era celeste, a graça e as maneiras sobre-humanas e a atitude incomparável. Embora reconhecendo tudo com clareza, jamais quiseram render-se, resistindo sempre à graça e à eficácia de minhas palavras. Quanta pena sentia ao ver-lhes os corações endurecidos e obstinados. Muito mais me cruciava verificar que seriam cada vez mais duros e perversos, convertendo em veneno a medicina salutar que eu lhes oferecia para curá-los, em trevas mais densas e claríssima luz que enviava para iluminá-los. Quanto maior sua dureza, tanto mais suave e amavelmente lhes falava para movê-los a se renderem à luz e ao conhecimento claro que os fazia discernir a verdade de minha palavra. Exortação. Depois de minha pregação daquela manhã e tendo-lhes revelado a verdade de minha doutrina, disse claramente que viera para ensinar a cada um o caminho que conduz ao céu e para manifestar as misericórdias do meu Pai Celeste, que já lhes tinha dado o verdadeiro Messias, e que por isso eu continuaria a pregação. Viessem, pois, ouvir-me todos aqueles que desejavam entrar no reino dos céus, porque eu lhes ensinaria o caminho seguro que a ele conduz. A tais palavras, muitos afervorando-se ainda mais, agradeciam a meu Pai e assaz afeiçoados à minha pessoa, por causa dos maravilhosos atrativos que em mim discerniam e da suavidade e doçura de minhas palavras, ambicionavam permanecer sempre ouvindo-me argumentar.
Os efeitos que minha pregação causava nas pessoas simples e devotas foram admiráveis. Os doutores da lei, os anciãos e os ministros do templo sentiam os mesmos efeitos, mas, cheios de soberba e ambição, repeliam os efeitos bons e os rejeitavam, e começavam já a ter aversão à minha pessoa, porque, abafado o efeito bom, mais ainda o mal se apossava deles. Súplica ao Pai. Terminada a pregação, pus-me a orar ao Pai, rendi-lhe graças como de costume e roguei-lhe de novo pela conversão dos corações duros e obstinados. Ofereci-me inteiramente a ele, dizendo: Pai, eis que me sacrifico totalmente a vós. Não vos digneis contra meus irmãos. Indigneis contra os meus irmãos, suportai-os ainda mais. E se quereis castigá-los, eis aqui a minha pessoa. Descarregai em mim, pois sobre mim todos os flagelos de vossa justa indignação. O Pai se aplacava e com isto me impeliu ainda mais a pedir-lhe graças pela conversão daquele povo. Amor e aversão. Depois de minha oração, muitos aproximaram-se de mim para que os instruísse em suas dúvidas e os consolasse em suas aflições, porque ouvindo-me falar e vendo minha pessoa tão amável, achegavam-se com grande esperança de ficarem consolados. Escutava-os, consolava-os, instruía-os. Todos se consolavam e, louvando e bendizendo o Divino Pai, voltavam para casa desejosos de logo retornarem para ouvirem minha pregação. Os maiores dos doutores já não agiam assim. Repletos todos de paixão e de indignação contra mim, partiram irados em seus corações, e sua paixão crescia tanto quanto não podiam mostrá-la, por não saberem de que lado atacar-me. Vendo o aplauso do povo reunido em torno de mim para ouvir-me, iravam-se, mas ocultavam a paixão para manifestá-la depois, quando chegasse a ocasião, porque acreditavam apanhar-me em algum erro, medindo minha pessoa pelas suas, as quais pérfidas e malignas incorriam a miúde em graves erros. Por isto, planejavam observar minuciosamente todas as minhas ações e pesar todas as minhas palavras. Para este fim vinham ouvir as pregações, e se bem que ficassem cada vez mais confundidos e envergonhados, esforçavam-se para assistir, pelo motivo mencionado. Vai mendigando. Liberado por ter satisfeito a cada um, encontrava-me esposa minha em grande necessidade de tomar algum alimento. Sentia que minha humanidade ia se debilitando, porque desde que havia comido em companhia da minha querida mãe, não tomara mais coisa alguma para sustentar minha humanidade. Por isso, tendo recitado antes os louvores divinos e feito as ofertas habituais, saí do templo e fui procurar a esmola de um pouco de pão e água. Por amor de meu pai, esta por vontade do Pai foi-me negada, porque ele queria que eu sofresse até mesmo neste ponto. Continuei procurando até encontrar um pouco de pão com que mitigar a fome. Depois procurei água, e mesmo essa foi necessário mendigar em vários lugares, até encontrá-la para extinguir a sede que me atormentava. Depois de ter comido, dirigi-me ao Pai e ofereci-lhe, em primeiro lugar, a humilhação e suplência por todas as faltas de meus irmãos, especialmente daqueles que, sendo pobres, não querem humilhar-se a pedir esmola e antes procuraram-na por modos impróprios e com grave ofensa ao Pai. Pedi-lhe que, pelo ato de humilhação por mim praticado, se dignasse dar idêntico sentimento a todos os meus irmãos pobres, a fim de que se humilhem e, imitando-me, peçam esmola, por amor ao Pai Celeste, a quem aprove fazê-los pobres no mundo para torná-los ricos no reino dos céus. O Pai prometeu-me tal graça, isto é, dar a todos os pobres o sentimento mencionado e o espírito de humildade. Muitos o empregam, muitíssimos abusam neste particular e, considerando vergonha e desonra pedir esmola, procuram sustento por modos tão impróprios que, ofendendo ao Pai, desonram a própria alma. Senti grande pesar por causa deles e muito os recomendei ao Pai, a fim de que lhes desse graça bastante para conhecerem o próprio eu. O Pai me atendeu, de fato, vi que muitos aproveitavam a nova graça e rendi graças ao Pai.
Disse-lhe depois que, assim como eu, continuando a pedir esmola, por fim a encontrei. Também ele, quando meus irmãos lhe pedem alguma coisa necessária e perseveram em pedir, se digne consolá-los, dando-lhes quanto requerem para amparo da alma e também o sustento do corpo. O Pai amoroso prometeu-me fazê-lo, e efetivamente não falta consolação a quem com perseverança recorre à sua ajuda. Agradecendo-lhe por tudo, voltei ao templo. Terceiro sermão para os pobres. Orei de novo ao Pai, repetindo minhas súplicas pela conversão dos corações obstinados e malignos. Havendo muita gente que esperava ouvir-me, fiz de novo um sermão. Como quase todos eram pobres e simples, animei-os a sofrerem a pobreza e a alegrarem-se, porque se assemelhavam de alguma maneira ao Filho de Deus tão pobre na terra que não tinha lugar algum para se refugiar. Mostrei-lhes claramente que deles seria o reino dos céus, se seguissem minha doutrina. Dizia-lhes ainda outras coisas conforme a necessidade, e cada um ficava consolado e instruído, como se aquilo que eu dizia fosse dirigido à sua própria pessoa. Entretanto, tornavam-se cada vez mais desejosos de ouvir-me, e terminada a exposição, sendo a hora tardia, retiravam-se todos para casa. Súplica em relação aos milagres. Fiquei a recitar os louvores divinos, permanecendo no templo até a hora determinada, depois da qual saí, sem encontrar no mesmo asilo, nem mesmo o asilo, tendo saído da cidade, fui orar no horto, que destinei desde então para lugar de minha oração, por ser muito retirado dos tumultos e estrépidos. Prostrado ali por terra, orei ao Pai, suplicando-lhe da seguinte maneira: Pai amantíssimo, chegou o tempo no qual deveis cumprir as promessas tantas vezes feitas a mim, isto é, de que meus irmãos comecem a experimentar as vossas misericórdias e as vossas graças por meu intermédio, e que todos os que recorrem a mim fiquem consolados, sejam curados os doentes, ressuscitados os mortos, libertos os endemoniados, e todas as doenças fiquem sanadas por minha virtude. E se isto há de suceder relativamente aos corpos, muito mais deve se realizar nas almas. Por isso vos peço, Pai amoroso, apraza-vos, possa eu operar todos os prodígios que vós já determinaste que realizasse eu, vosso dileto Filho, e todas as nações saibam ter chegado à terra de salvação. Assim, como sou o Redentor, o Mestre e a verdadeira luz, seja também o médico para curar todas as enfermidades, tanto espirituais como corporais. O Pai amoroso recebeu as súplicas e deu-me todo o poder de operar os milagres que eu sabia serem necessários aos que a mim recorriam, e que a cada um traria consolação e salvação. Fez-me, no entanto, ver o Pai que, ao proporcionar-lhes tantas graças, eu conciliaria antes o ódio e a ira de muitos, receberia afrontas em paga dos benefícios e seria perseguido e ultrajado como um indigno. Isto, contudo, em nada diminuiu o amor a arder-me no peito para com os meus irmãos, nem o desejo de beneficiá-los. O amor crescia-me cada vez mais no coração, e as águas de tantas ingratidões e ofensas não foram suficientes para apagar nem sequer uma faísca do imenso incêndio. Por isso, disse ao Pai que tudo suportaria por seu amor e pela salvação deles, e que ele detivesse os raios da sua justa indignação, não castigasse tanta perversidade e se lembrasse de que era chegada a plenitude dos tempos na qual todos deveriam experimentar a sua misericórdia. O Pai com isso ficou muito aplacado, deu-me todo o poder, qual filho seu, de operar os milagres e os prodígios que quisesse e dos quais cada um tivesse necessidade, pondo em minhas mãos a salvação de todos. Agradeci ao Pai os benefícios que fazia aos meus irmãos, tanto mais que de modo algum os mereciam. Portanto, louvei e exaltei tua bondade e pedi-lhe em virtude do amor que ardia em mim no peito, pois vendo a ingratidão do povo para comigo e a malícia dos chefes, não quis desistir de beneficiá-los, se dignasse tornar os meus irmãos participantes de tal sentimento e amor, especialmente aqueles que se esforçam por beneficiar o próximo, a fim
de que cresçam cada vez mais o amor e a caridade nos seus corações e não desistam de beneficiá-los, embora recebam mal pelo bem e experimentem a ingratidão em lugar de agradecimento e gratidão. Vendo que, para tal suportar, precisavam de maior caridade, pedi ao Pai a infundisse em seus corações e enchesse-os de seu Espírito Divino. Prometeu-me o Pai realizá-lo, fazendo-me ver que isso cumpriria. Vendo então aqueles que se teriam prevalecido e aproveitado das graças, muito me alegrei e rendi graças ao Pai de novo. Pedi-lhe ser liberal para com eles, dando-lhes a virtude de curar os enfermos e de levar consolo e salvação a todos os que a eles recorrem. O amoroso Pai me prometeu e não deixou nem deixa de executá-lo. Eu, em nome de todos, louvei-o e agradeci-lhe. Terminada a minha oração e obtido do Pai quanto lhe pedira, dei breve repouso à minha humanidade. Depois orei de novo e pedi ao Pai sua assistência para que aquele dia a súplica que sempre fazia. Recitei depois os louvores divinos, fiz as habituais ofertas e voltei ao templo para pregar. Quarto sermão. Entretanto, à tarde, a fama de minha pregação se espalhava amplamente pela cidade e de manhã grande multidão de povo veio ao templo para me ouvir. Entre os escribas e os anciãos corria a notícia da aclamação do povo e reuniram-se muitos para ouvir-me. Muitos não acreditavam e por isso vieram. Aqueles que acreditavam, por me terem ouvido, voltando para escutar-me de novo e ver se continuava a discorrer com a habitual sabedoria e graça. Havendo entrado no templo, prostrei-me genuflexo para orar ao Pai. Pedi-lhe iluminasse aquelas mentes cegas. Muitos se reuniram neste ínterim, e como todos me esperavam, ergui-me e comecei a pregação com a habitual graça e jovialidade. Comecei a falar-lhes das perfeições do Pai e da obrigação de serem perfeitos como o Pai Celeste. Expliquei qual devia ser esta perfeição e em que consistia. Vendo-se tão longe da perfeição que eu pregava, muitos se confundiam, especialmente os que se reputavam ser mais perfeitos, e por tais faziam-se estimar. Na sua confusão, porém, eram agitados por feroz paixão, não podendo suportar a verdade que eu lhes mostrava. Eram iluminados pelo Pai e minhas palavras penetravam-lhes os corações, mas a soberba e a ambição causavam grande contradição em seu peito, e por serem de coração duro resistiam assaz à graça, e deixavam-se vencer pela paixão. Admiravam minha sabedoria, mas não se rendiam e armaram-se ainda mais de inveja e de ódio contra mim. Sabiam que eu merecia toda estima e todo amor, e não obstante diziam entre si: jamais nos sujeitaremos daquele, nem seguiremos seus ensinamentos. Tinham grande estima por si mesmos e reputavam desonra sujeitarem-se a mim, executando o que lhes ensinava. De fato, deixavam-se vencer pela paixão e resistiam perversamente à graça. Vendo o seu íntimo inteiro, amargurava-me pela perda de suas almas, que com tamanha fadiga e tanto amor eu vim conquistar. Por isso falava-lhes com graça e amor cada vez maiores, compadecendo-me assaz de sua miséria e cegueira. Jamais desisti de lhes declarar o que era necessário para sua salvação eterna. Ao pregar, dizia-lhes claramente e de modo compreensível que eu via tudo o que se passava no seu íntimo. Ficavam por isso admirados, mas não se rendiam. Tão grande era a perfídia destes corações duros e, vendo-se penetrados pela luz, mais se retiravam e se escondiam nas trevas de sua dureza e malícia. As multidões estavam muito atentas e seus corações aderiram às razões que eu lhes apresentava. Dispunham-se cada vez mais à observância do que eu lhes pregava e se inflamavam de amor ao Divino Pai, ansiando por imitar e praticar a perfeição que eu lhes ensinava. Faziam um elevado conceito de minha pessoa e, para porem em prática os meus ensinamentos, desejavam estar sempre comigo, tanto mais que ficavam encantados com meus admiráveis atrativos.
Os escribas, os anciãos e os ministros do templo perceberam-no, vendo-lhes a atenção, os suspiros e os atos de admiração. Inflamavam-se de indignação e de inveja e de paixão contra mim. Estas mentes cegas não podiam suportar tamanha luz. Que pena me inspiravam e quanta amargura sentia o meu coração por esta malícia. Bem lhes demonstrava pelo olhar compassivo quando eu os mirava, e por gesto que eles entendiam bem que eu me afligia diante de sua dureza e obstinação. Mas eles, cada vez mais perversos, desviavam o olhar, porque ao fitá-lo de novo inseria-lhes no peito um grato reconhecimento para comigo. Cura os enfermos. Achavam-se ali alguns enfermos que, apesar de lânguidos, acorriam à fama de minha pregação e muito se consolavam ao ouvir-me. Pedi ao Pai lhes inspirasse a aproximarem-se de mim com fé e esperança de obterem a saúde. A inspiração causou grande impressão nos corações, de modo que viam e estimavam a minha pessoa como sendo capaz de restituir-lhes a saúde, porque me julgavam um grande profeta e acreditavam que Deus me tinha enviado para iluminá-los a trazer-lhes a cura. Por isso, terminada a pregação, aproximavam-se de mim com fé, e eu, tendo já obtido do Pai a faculdade de operar milagres, consolei-os e exortei-os a terem fé, e deixei-os inteiramente sãos. Ordenei-lhes renderem graças ao meu Pai Celeste e reconhecerem o benefício recebido dele. Eu, ao restituir-lhes a saúde corporal, devolvi-lhes também a saúde da alma, obtendo de meu Pai a graça para aqueles que dela estavam privados. Estes iluminados arrependiam-se de suas culpas e exaltavam a misericórdia e a bondade do meu divino Pai. Consolei-os e exortei-os a viverem de modo perfeito. Pus-me a orar e todos voltaram para casa. Ódio e inveja dos fariseus. Divulgou-se a fama da saúde obtida pelos enfermos. Os ministros do templo e os fariseus ainda mais se enfureciam ao perceberem que eu era tão aclamado pela multidão. O ódio e a inveja começou a crescer-lhes no coração. Nem por isso desisti de beneficiá-los e de excusá-los sempre junto do Pai e de pedir-lhe não os castigasse conforme mereciam. O Pai aplacava-se por minhas súplicas e continuava a comunicar-lhes as luzes divinas, apesar de serem as ditas luzes rejeitadas com violência. A inveja e a paixão começaram a apossar-se fortemente de seus corações, por natureza duros e perversos, mas a caridade que me ardia no peito em vista de sua salvação jamais diminuiu. Pelo contrário, ia crescendo cada vez mais e orava muito por eles. Tendo estado um pouco em oração, recitei os louvores divinos. Assim me entretive no templo, honrava e glorificava o divino Pai e supria por todas as faltas cometidas por aquela gente perversa. Desagravei o Pai pela injúria que infelizmente ali havia recebido. Enquanto estava no templo, não havia quem ousasse negociar, porque eu o proibira com autoridade. Por isso, os ministros do templo não podiam suportar que lá me detivasse, porém não ousavam expulsar-me, porque viam a multidão que acorria para me ouvir, e porque minha pessoa lhes causava grande respeito. Murmuravam contra mim e eu suportava aquelas murmurações, mas nas pregações falava muito contra o vício da murmuração. Eles, culpados de tal vício, com isso não se emendavam. Não deixava de lhes revelar sempre o mal que eram de fato culpados, e manifestava-lhes o erro no qual viviam. Fazia-o, no entanto, em geral e com muita doçura que penetrava nos corações, mas seus corações resistiam sempre como um ferro aos golpes, sem se render jamais. Era uma pena que sempre me angustiava, por isso, voltando-me ao Pai, com ardentes súplicas e fervorosos suspiros, implorava-lhe a misericórdia. Mas quando o coração está endurecido e é presa da paixão, por fortes que sejam os estímulos da graça, jamais se rende, se a vontade não cooperar. E eles jamais consentiram em sujeitar a própria vontade e resistiram à graça com grande violência. Oferecia a meu Pai a caridade e o amor,
que tinha sempre relativamente à sua salvação, sem jamais cansar-me de orar e de agir, embora visse que tudo era em vão, porque eles não queriam corresponder à graça. Roguei-lhe dar aos meus irmãos parte do amor e da caridade que me ardiam no coração, para que, aplicando-se à conversão dos pecadores, nunca se cansem, embora verifiquem que não colhem fruto algum de suas fadigas, mas que continuem no exercício empreendido pela glória do Pai e para seu proveito espiritual, com a esperança de que desta perseverança resulte algum bem para as almas. Por isso, pedi ainda ao Pai fizesse com que se consolassem pela conversão dos pecadores, por meio da persuasão deles e o concurso da graça divina. O Pai tudo me prometeu. Vi que muitos o conseguiriam e ficariam consolados, porque muitos pecadores se converteriam à penitência por suas pregações. Isto muito me alegrou. Via que então não podia ter a consolação de converter aqueles corações duros e me afligia. Consolei-me, porém, ao ver que haveria, com o correr do tempo, outros convertidos e em outros lugares, conforme hei de te narrar. Quinto sermão. Terminada a minha oração e recitados os louvores divinos, tendo-me entretido por algum tempo com o Divino Pai nas súplicas mencionadas, reuniu-se muita gente no templo para ouvir-me discorrer a alguns enfermos para obterem a saúde, pois se divulgara a notícia de que muitos tinham sido curados da doença. Todos estavam prontos a ouvir minha pregação e eu pedi para cada um em particular, segundo suas necessidades, e especialmente para os enfermos, a fim de que meu Pai os iluminasse e eles se aproximassem de mim com fé. Achegaram-se muitos, também muitos anciões, sacerdotes e ministros do templo. Eu, depois de ter implorado a ajuda do Pai, comecei minha pregação, e repreendendo os vícios, especialmente o fingimento, a hipocrisia e a inveja, dava-lhes a conhecer o miserável estado em que se encontravam. Falava com muita eficácia, e os corações da multidão comoveram-se bastante à compulsão. Muitos choravam, detestando os próprios erros. Somente os sacerdotes, os ministros do templo e os anciãos ainda mais se endureciam. Tinham consciência de que naqueles vícios eram inveterados. Não obstante, não se serviam deste conhecimento senão para enfurecer-se ainda mais contra mim. Não podiam deixar de vir escutar-me porque eram atraídos e estimulados pela sabedoria e graça ao me verem falar. Mas mesmo isto, a intenção perversa contaminava. Diziam vir para apanhar-me, contrariando a qualquer coisa a lei. Mas como eu me tornava cada vez mais admirável na pregação, eles se iravam e eram fortemente instigados pelo demônio para fazerem com que eu cessasse de pregar. Não podendo impedir-me, porque viam a grande estima das multidões à minha pessoa, para não sublevar o povo, silenciavam-se. Viam também a majestade e a autoridade que havia em mim, e isto punha grande freio à sua paixão, de modo que a mantinham oculta no coração. Confabulavam, no entanto, entre si para encontrar o modo de me expulsar, mas vendo que não podiam, esperavam com impaciência qualquer ocasião. Não faltava quem dissesse que eu não poderia resistir à fadiga, vendo que sofria em mim a humanidade por falta de alimento, asilo ou alguma coisa para me sustentar. Esperavam que depressa havia de morrer ou desistir da tarefa empreendida. Assim iam se iludindo. Prosseguindo, portanto, minha pregação e dando-lhes a conhecer o estado miserável em que se encontravam, embora em vão por causa de sua dureza, não deixei de lhes dizer que aproveitassem a graça que o Pai Celeste lhes concedia e reconhecesse o tempo da sua visita. Que não endurecessem o coração, do contrário, viria o tempo em que não poderiam mais se converter e fazer penitência. Quanto disse, quanto trabalhei para converter tantos corações duros e obstinados, quantas luzes transmiti a todos. O Divino Pai transmitiu também para que as mentes cegas, que tudo desprezavam, ficassem iluminadas. Fiquei, esposa minha, muito aflito devido a esses obstinados, e meu coração ardia de caridade para com eles. Sempre falei com tanta graça e amor que as próprias pedras se teriam dado por vencidas
diante da verdade e doçura das minhas palavras. Consolava-me um pouco ao ver o proveito da multidão, que por ser constituída de homens simples facilmente aprendia o bem, não estando eles obcecados pela malícia e a ambição. Conheciam a luz e dela se prevaleciam. Desprezo dos fariseus. Terminada a minha pregação, partiram os anciãos e os chefes, com termos descorteses, desprezando minha pessoa. Mesmo enquanto estavam lhes falando, voltavam-me as costas e saíam do templo. Desprezavam-me, dizendo que se lhes tornava insuportável verem e ouvirem minha pessoa falar. Com tanta autoridade, sabendo muito bem que se tratava de pessoa humilde, filho de um pobre carpinteiro sem meios de vida, iam dizendo tudo isto à multidão para desautorizar minha pessoa e fazer com que não viesse mais ouvir-me e me desprezassem. Mas a multidão não dava ouvidos às suas persuasões, por ser atraída e estimulada pela sabedoria e graça que discerniam em mim. Eu rogava muito ao Pai que a confirmasse cada vez mais em sua graça. Pedia-lhe também por todos os meus irmãos, a fim de que, se uma pessoa é instigada pelo demônio e obcecada pela paixão, por todos os meios, procurar difundir o desprezo à doutrina e aos ensinamentos administrados por seus ministros ao povo, para a glória do Pai e a salvação das almas, não se dê ouvido às suas péssimas persuasões, mas cada um procure tirar o fruto da palavra divina a ele pregada e aproveitar os bons e santos ensinamentos. Vi que haveria no mundo muitos desses ministros de Lúcifer, a induzirem ao desprezo da doutrina dos sábios e prudentes. Por isso, roguei muito ao Pai que transmitisse luz a todos para conhecerem o engano ocasionado pelos ministros do demônio e se animassem a seguir a verdadeira doutrina ensinada pelos homens de bem. O Pai prometeu-me fazê-lo e não falha. Embora haja, infelizmente, muitos no mundo que pouco aproveitam a mencionada luz, cura os enfermos e desinteresse. Tendo ficado no templo, a multidão de gente pobre e simples, mas devota e compungida, aproximava-se de mim com amor e fé. Os atacados de diversas enfermidades e dores pediam-me a cura. Ao interrogá-los se acreditavam realmente que eu podia curá-los, responderam que sim. Dei-lhes a bênção e ficaram curados. Livres de suas enfermidades, muitos se consolaram e levantaram as mãos louvando-me e bendizendo a quem me havia enviado até eles. Eu louvava o Divino Pai e dizia que dessem todo louvor a Deus, porque de Deus provinha-lhes todo bem. Faziam-no, mas ficavam muito afeiçoados à minha pessoa, também porque lhes restituía saúde, sem outra recompensa a não ser amarem e servirem ao meu Pai como deviam. A multidão muito me aplaudia por isso, mas os ministros do templo se iravam, porque mais ainda se revelava sua avareza, ao verem que minha pessoa não tinha outro interesse senão a glória divina e a salvação das almas, e que, sendo tão pobre, não recebia coisa alguma, nem sequer a título de esmola, mas só tomava alimento em medida bastante para sustentar minha humanidade, contentando-me com pão e água, que na maior parte dos casos pedia de esmola. Por isso roguei a meu Pai, desse a todos os que trabalham em prol da salvação das almas, verdadeiro espírito de pobreza e desinteresse, sem ambicionarem uma outra recompensa de suas fadigas, senão aquela que lhes será dada pelo Pai Celeste, fazendo tudo por seu amor, para sua maior glória e a salvação das almas. Vi a esposa minha, como muitos faltariam neste ponto e deixar-se-iam obcecar pelo interesse, e, portanto, pouco ou nenhum fruto colheriam de suas fadigas. Pedi muito ao Pai que os iluminasse, desse-lhes graça bastante para superarem a paixão do interesse, tão prejudicial a eles mesmos e aos outros. O Pai prometeu-me dar a cada um a mencionada graça e as luzes, a fim de conhecerem o mal que pelo interesse ocasionavam a si mesmos e aos outros, porque este constitui motivo de escândalo, especialmente para as pessoas fracas. Vi que alguns não aproveitariam a dita graça e, vencidos pela paixão, perderiam todo o mérito e ofereceriam ocasião de escândalo, especialmente para as pessoas fracas. Vi que alguns não aproveitariam a dita graça e, vencidos pela paixão, perderiam todo o mérito e ofereceriam ocasião de escândalo, e assim não tirariam fruto algum das próprias fadigas.
Isto muito me afligia. Roguei de novo ao Pai, lhes desse maior graça e luzes mais potentes. Para obtê-lo, oferecia-lhe que não ia praticando. O Pai prometeu-me fazê-lo. Vi que muitos aproveitariam a nova graça e agradeci por esta razão ao Divino Pai. Tendo, pois, consolado as multidões pela pregação e restituído a saúde aos que tinham vindo para alcançá-la e dado toda a satisfação que almejava, retirei-me para orar ao Pai. Os louvores divinos. Demorava-me, no princípio da pregação, o mais possível no templo. Parte do tempo orava ao Pai, parte entretinha-me em recitar louvores divinos, e ainda mais a pregar e ensinar aos simples no caminho, o caminho do céu, consolando-os nas aflições, ensinando-os a padecerem e sofrerem. Assim, passei muito tempo da minha vida. Não julgueis, esposa minha, quando ouves dizer que passei parte do tempo recitando os louvores divinos, que isto fosse quase supérfluo, uma vez que em todas as obras louvava ao Pai Divino. Era necessário que o louvasse sempre com novos cânticos de louvor, lhe prestasse tal culto em nome de todos os irmãos e suprisse as omissões deles, porque enquanto eu vivi na terra, procurei sempre solver a obrigação de meus irmãos para com meu Pai suprir todas as suas falhas. Minhas obras, de qualquer espécie, eram todas muito agradáveis ao Pai, mas particularmente os louvores que lhes tributava, porque minha divina sabedoria encontrava sempre modos e novas ideias divinas para louvá-lo, e muito lhe aprazia haver então na terra o louvor conforme ele merecia, uma vez que era louvado pela própria sabedoria divina. Fazia-o ainda para dar exemplo a meus irmãos, os quais, em meio das mais graves ocupações, devem encontrar tempo e modo de orar e de recitar os louvores que, de acordo com sua obrigação, devem a meu Pai, e não podem se esquecer do cuidado com a própria salvação. Pois enquanto se empenham de ensinar aos outros o caminho para o céu, não se esqueçam de avançar e serem os mais solícitos em entrar no mesmo caminho. Enquanto estava orando ao Pai, observava-se no templo grande silêncio. Não havia quem ousasse levantar a voz, nem negociar como de costume, pois minha pessoa incutia em cada um grande respeito. Entretanto, de volta para casa, aqueles que me haviam visto iam pelo caminho glorificando e louvando minha pessoa, e juntos agradeciam a Deus por lhes ter mandado tão grande consolador, pois percebiam bem o alívio espiritual e corporal recebido. Os que haviam obtido a saúde iam com maior júbilo do que os outros. Via tudo isso, agradecia ao Pai e pedia-lhe que os confirmasse cada vez mais com a sua graça. Conselho dos doutores, sacerdotes e anciãos. Neste inteirinho, os sacerdotes, os doutores e os anciãos reuniram-se em conselho. Pensavam poder encontrar o meio de expulsar-me da cidade e, sobretudo, do templo, porque não podiam mais negociar ali e notavam que o povo me era muito afeiçoado. Percebendo as graças que eu concedia, curando os enfermos que vinham a mim, temiam muito que um dia eu superasse e eles se tornassem desprezíveis à multidão. Tanto mais que ouviam comentar e eles mesmos viam a santidade da minha vida, não só irrepreensível em tudo, mas até muito admirável. Atormentava-os por isso, a paixão e a inveja corroía-lhes o coração. No entanto, não podia encontrar o modo de caluniar-me e, por conseguinte, ter motivo de me expulsar. Resolveram assim, provisoriamente, ordenar à multidão que não me trouxesse mais os enfermos, porque tencionava examinar bem a minha doutrina e descobrir de que modo me era possível curar os enfermos, visto que me estimavam pessoa muito humilde e ignorante, que jamais estudara. Queriam assegurar-se de onde vinha minha ciência, examinar minha conduta e a vida que havia levado, para verificarem de onde provinham o dom de operar milagres e por que, sendo pessoa de nascimento humilde, mostrava tanta autoridade no repreender. Confabulavam contra tudo, sobre tudo isso, apesar de saberem muito bem que minha ciência era divina e minha pessoa em tudo perfeita e santa. Mas a paixão sugeria-lhes todas estas coisas em vista de impedirem a multidão de vir me ouvir. Diziam, quando não houver pessoa alguma para ouvir, ir-se-á embora.
De fato, deram esta ordem, mas tudo foi em vão, porque o povo, iluminado por minha celeste doutrina, sabia muito bem que minha pessoa era em tudo perfeita e santa. Este conhecimento mantinha-o inteiramente estável em seus propósitos, sem se perverterem pelos pérfidos conselheiros, assim como seus corações não estavam dominados pela paixão, nem suas mentes obcecadas pela inveja, não observavam a ordem e, ao invés, mais do que nunca vinham a mim para serem instruídos. Contavam-me a ordem recebida de seus chefes e eu lhes dava a conhecer o erro e os instruía retamente, demonstrando-lhes claramente ser obrigação obedecer a Deus e procurar a salvação da própria alma. Como aquela ordem era contra a lei e ofensiva a Deus, não eram obrigados a observá-la. Iluminados por minha pregação e por meus ensinamentos, facilmente se persuadiam do que eu lhes dizia. Quantas súplicas esposa minha dirigia ao Pai para que a pobre gente não fosse pervertida por corações malignos e perversos, quanto me afadigava para tornar-lhes conhecida a verdade, pois muitos vacilavam, visto que a multidão é fácil de dobrar-se às persuasões. Depois, a autoridade dos chefes e o temor do castigo abalavam a muitos, mas rendiam-se rapidamente às minhas palavras, quando lhes dizia que não temessem aqueles que só podem atormentar o corpo, mas que temessem a Deus, que tem o poder de condenar a alma ao fogo do inferno. E que, tendo sido eu mandado para ensinar o caminho da salvação, aproveitassem o ensinamento. Do contrário, ai deles, declarava tudo com muita graça, e com tanta clareza lhes explicava que se persuadiam da verdade. Continuava, portanto, minha pregação do modo que já te explanei, e a multidão mais do que nunca vinha a ouvir-me. Perseverava em curar os enfermos. Daí aumentava sempre a devoção e o afeto à minha pessoa, e os corações cada vez mais se confirmavam na verdade por mim pregada. Os chefes tramam contra a vida do Salvador. Diante disto, os chefes enfureciam-se cada vez mais e, averiguando que eu era aclamado pela maior parte do povo, em vez de se renderem também à verdade por mim proclamada, obstinavam-se ainda mais, instigados pelo demônio e a paixão, procuravam um modo de matar-me. Pensavam como agir para envenenar-me e matar-me de maneira que parecesse acidental e não provocada por eles. Eu via todos os malvados desígnios nos corações e muito mais me afligia por sua malícia. Recomendava-os ao Pai, rogando-lhes que os castigasse, mas os iluminasse. Em verdade, o Pai não deixava, mediante suas luzes, de manifestar-lhes o erro, mas as luzes não impressionavam suas mentes cegas, sendo logo rejeitadas. A cegueira tornara-se incurável, por ser maliciosa e voluntária. Não deixaram, no entanto, de executar seus malvados desígnios, procurando muitas vezes causar-me a morte. Mas vendo que sempre seus atentados eram em vão, cogitavam outros modos de me tirar do mundo. Vendo tudo isso, dirigi-me ao Pai e roguei por todos os meus irmãos, a fim de que os livrasse das insídias das pessoas malvadas. Especialmente roguei por aqueles que se aplicam a converter as almas e a libertá-las da escravidão do demônio no intuito de que os planos das pessoas perversas não surtam efeito, para que essas mesmas não lhes causem a morte. Roguei ao Pai defendê-los e guardá-los. Vi então verdadeiramente como muitos de meus irmãos sofreriam as perseguições como eu, e que muito lhes maquinariam morte, conforme faziam comigo. Supliquei, pois, instantemente ao Pai os libertasse. Vi que meu Pai empregaria cuidado e proteção particulares para com eles. Tributei por isso as devidas graças, também em nome de todos os que as receberiam. Com os pobres, procure esmola. Saí às vezes do templo para pedir esmola, quando sentia grande necessidade de sustentar minha humanidade. Seguiram-me alguns pobres, dos mais simples, pois para com eles me mostrava mais amável e entretinha-me prazerosamente com os mesmos. E ainda na companhia deles, porque tendo pregado que não se devem desprezar os pobres e os simples por serem também eles filhos de meu Pai Celeste, que muitos ama, queria demonstrar a estima que lhes dedicava e como praticava o que pregava, andando junto pelas ruas da cidade como se fosse um deles. Ofereci ao Pai minha humildade e meu abaixamento, dizendo: Pai, eis que por amor a vós tornei-me pobre e mendigo. Olhai, eu vos rogo, esta minha humildade e perdoai por ela a soberba desta pérfida gente, que não sabe estimar outra coisa senão a vaidade e o fausto,
Infundi-lhes nos corações o amor à pobreza e à humildade. Pedia-lhe depois desse a todos os meus irmãos o sentimento de caridade e de amor para com os pobres, e não permitisse que estes fossem desprezados. Conforme faziam aqueles soberbos, prometeu-me o Pai a dita graça. E vi que muitos de meus irmãos não só amariam a pobreza, mas dando todos os seus bens de esmola, tornar-se-iam semelhantes aos pobres, à minha imitação. Com isto, muito me alegrei e roguei ao Pai, desse-lhes a abundância da graça e os fizesse muito mais ricos em seu reino. O Pai tudo me prometeu e efetivamente o vai realizando com aqueles que, despojados de tudo, se põem a imitar-me nesta virtude tão amada e tão praticada por mim. Enquanto ia assim pela cidade, minha modéstia, a gravidade, acompanhada de doce afabilidade, eram tais que quem me olhava ficava preso pelos maravilhosos atrativos que de mim irradiavam. Por isso, muitos me louvavam e ficavam admirados do meu abaixamento e se compungiam. Por causa da soberba, porém, muitos se escandalizavam e me desprezavam. Eram os de coração duro e altivo. Vendo isto, os escribas e fariseus murmuravam contra mim e tomavam um fato por pretexto para me desacreditarem mais e declararem às multidões que não deviam seguir os ensinamentos de uma pessoa tão vil. Inflamaram-se cada vez mais de ódio e de paixão contra mim. Não obstante, o povo continuava a vir escutar minha pregação e aqueles mais se iravam. Embora tudo visse e conhecesse, nunca me mostrei perturbado perante eles, mas sempre os olhava com semblante amável, demonstrando também no exterior a caridade que lhes dedicava no coração e a compaixão para com sua miséria e dureza. Os pérfidos percebiam esta serenidade e doçura do semblante para com eles, por isso não me olhavam de frente, porque temiam render-se à minha polidez, pois ao olhar-me experimentavam um forte sentimento de amor para comigo e de gratidão. Ao invés, quando me encontravam, viravam o rosto turbado para outro lado, a fim de não serem aterrados ou cativados por meus olhares. Sofria tudo com muita paciência, mas meu coração ficava bastante amargurado por causa da malignidade deles. Via então que muitos de meus irmãos, especialmente meus seguidores, sofreriam malignidade semelhante da parte de pessoas malvadas. Por isso, oferecendo minha paciência e mansidão ao Pai, pedi-lhe desse-lhes graça particular, para poderem suportar com paciência e serenidade, pois bem sabia ser preciso graça especial de meu Pai para se aguentar tal gente. O Pai mo prometeu, muitos aproveitavam-se desta graça, mas muitos inutilizavam-a, porque não querem seguir verdadeiramente minhas pegadas, nem pôr em prática os exemplos que lhes deixei. Devido àqueles, eu me alegrava em relação a estes, sentia pesar. Roguei ao Pai desse-lhes ainda maior graça e fizesse com que conhecessem o bem que dela resulta para suas almas. Come com os pobres. Andando, pois, assim pela cidade, à procura de algum alimento para meu sustento e tendo-o encontrado, retirei-me com os pobres para comer. Minha refeição, porém, constava só de pão e água. Quase nunca a mudei, especialmente no tempo da pregação. Jamais deixei de fazer o que costumava fazer em casa de minha dileta mãe, como já te disse. Isto é, os agradecimentos e as ofertas ao Pai, como também de dar a bênção antes da refeição. Enquanto os pobres comiam, eu discorria sobre a pátria celeste. Assim eram restauradas as consolações da alma, e o parco alimento que tomavam, embora assaz insípido e vil, tornava-se-lhes gostoso pela consolação espiritual que experimentavam. Animava-os a sofrerem de bom grado. Dizia-lhes que o Messias prometido já viera ao mundo e era pobre como eles, ou ainda mais, porque nada tinha de próprio, que se alegrassem por serem companheiros do Filho de Deus, que ele viera para honrá-los e exaltá-los, pois sendo o Senhor do céu e da terra, nasceu pobre e vivia pobremente. Aqueles pobres alegravam-se muito e ficavam atônitos ao me ouvirem, e no seu íntimo pensavam sê-lo talvez eu. Mas então não havia quem me o perguntasse. Não obstante, confirmavam-se na fé e acreditavam que o Messias prometido já estava no mundo. Outros sermões. Terminado, pois, meu discurso e refeitos eles corporal e espiritualmente, dava graças ao Divino Pai, e eles também o faziam, afastando-me depois deles, voltava ao templo, onde rogava ao Pai e recitava os louvores divinos, segundo costumava.
Após as habituais ofertas e petições à hora de pregar, reunia-se muita gente para ouvir-me e eu fazia a pregação. Nas pregações, sempre de nova maneira e com mais admirável sabedoria celeste, e forte em luta contra os vícios, dava a conhecer a gravidade do pecado e o quanto desgostavam ao meu Pai divino as ofensas feitas a um Deus de majestade infinita. Parecia a cada um que aquela era a primeira vez, embora já me tivessem ouvido muitas. Tão maravilhosa era a sabedoria, a graça e o modo de falar, capaz de atrair de tal maneira os corações que, se tivesse continuado o dia inteiro, jamais teria causado a alguém tédio ou aborrecimento. Havia em Jerusalém muita gente de várias nações que se encontrava no templo a ouvir minha pregação. Aplaudia muito minha pessoa, de sorte que alguns, devendo partir para voltarem à sua pátria, detinham-se para ouvir, e vendo que eu trazia saúde, e cada um se aproximasse de mim, a cada um que se aproximava de mim, ficavam muito admirados e me tinham por homem vindo do céu. Não podiam eu se persuadir de que uma pessoa humana fosse capaz de agir e falar como eu agia e falava. Ao reconhecer cada um que minha doutrina era mais celeste do que terrena, ao ver meu modo de dizer, de viver e a santidade e perfeição da minha vida, por isso invejavam a sorte dos habitantes daquela cidade, e partindo de Jerusalém iam contando por toda parte as coisas admiráveis que ao meu respeito haviam ouvido e visto. Eu rogava ao Pai fizesse de modo que, ao propagarem eles minha divina sabedoria e a santidade da minha vida, suas palavras causassem impressão nos que os ouvissem e estes se dispusessem a receber a minha pregação. Quando eu fosse aos seus respectivos países, o Pai não deixava de iluminar todos aqueles que ouviam falar de mim e ansiavam por ouvir-me. A fama da minha pregação e os milagres que obrava já ia se espalhando pelas cidades vizinhas. Agradecia ao Pai pela luz e a graça que dava àquela gente, para me desejarem pelos frutos que via a dever alcançar para as almas naquelas cidades ou povoados, mediante a minha pregação. Fiz ainda muitos milagres no princípio da minha pregação, devolvendo a vista aos cegos, ouvido aos surdos, fala aos mudos. Disto não se fez menção na minha vida, pois estava então só, e ninguém me seguia, por isso não eram anotados. Tanto mais que, por temor dos escribas, sacerdotes, fariseus e ministros do templo, quase todos se calavam. Já sabiam que eles me odiavam e tinha proibido ao povo trazer-me os doentes, e estes, temendo o castigo, se calavam. Embaixada aos discípulos de João. Enquanto a fama de minha pregação, dos milagres que fazia, devolvendo a saúde aos enfermos, se divulgava, vieram a mim, enviados por ele, os discípulos de João que se encontravam no cárcere por ordem de Herodes. Chegaram estes ao templo na hora em que eu pregava e ouviram a pregação. Seus corações ficaram cativados e desejosos de seguir-me. Ao vê-los, mirei-os com amor e, voltando-me para o Pai, supliquei lhes transmitisse luz para reconhecerem minha pessoa, a fim de poderem testemunhar a quem lhes perguntava acerca de mim que eu era em verdade o Messias prometido, para tal que o conhecessem claramente por meio de minha celeste sabedoria e a majestade do meu semblante. O Pai lhes comunicou a luz e, de mente esclarecida, reconheceram ser eu o Messias que os judeus esperavam, tanto mais que, ao ouvirem minha pregação, seus corações ficavam feridos, por dardos agudos que os inflamavam de amor para comigo. Em todas as pregações ia sempre iluminando os ouvintes, explicando-lhes algum trecho da Escritura sobre a vida do Messias. Dava-lhes a entender claramente que o Messias já viera ao mundo e que, tomado a forma de servos, vivendo pobre e desconhecido, isto tornava-se insuportável para os hebreus soberbos, especialmente os mais importantes. Quando falava no assunto, iravam-se assaz, porque temiam que o povo me considerasse o Messias, tanto mais que eu realizava obras tão prodigiosas. Minha sabedoria mostrava-se claramente divina e a santidade de minha vida o atestava muito mais ainda. Na iminência de mostrar-lhes que o Messias já viera ao mundo, rogava ao Pai transmitisse luz a todos os ouvintes, a fim de que reconhecessem claramente ser verdade
quanto lhes pregava e que eu era o Messias prometido. O Pai os iluminava e muitos acreditavam-no por certo, sobretudo os dotados de boa vontade e simplicidade. Os discípulos de João compreenderam meus argumentos e no fim do discurso aproximaram-se, havendo ainda alguns enfermos curados por mim. Ouviam como me louvavam e exaltavam as obras admiráveis que eu fazia. Aproximando-se, disseram-me que tinham vindo da parte de João para visitar-me e reconhecer-me por de verdadeiro Messias e que não esperavam outro. Apesar de serem estado em dúvidas, convenceram-se da verdade ao ouvirem a minha pregação e tinham sido iluminados. Foram acolhidos por mim com grande amor e disse-lhes que voltassem para junto de seu mestre e lhe contassem quanto haviam de mim ouvido e visto e como operava os milagres. Dissessem ainda que os simples se haviam tornado sábios pregando a verdade, isto é, exaltando minhas obras e as misericórdias do Divino Pai, que os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam. Houve também testemunhos do que lhes dizia, porque viram-me operar alguns milagres. Partiram cheios de admiração, deixando-me, no entanto, o afeto de seus corações com grande desejo de voltar, pois já estavam presos com os elos do meu amor. Enquanto lhes falava, roguei ao Pai inflamasse-lhes o coração de amor para comigo, a fim de que se pusessem a seguir-me e a observar quanto lhes ensinei. Tendo-o chamado até então interiormente a minha sequela, pedi ao Pai enchesse-os da divina graça. Ele o fez, estando com os corações já dispostos, renderam-se facilmente, e a graça divina lhes causou grande impressão. Consola os aflitos. Depois da partida dos discursos de João, fiquei a consolar os que tinham vindo a mim, pois quantos estavam aflitos e atribulados, ou por doença ou por outro motivo, vinham a mim com grande confiança e esperança e recebiam o que almejavam, ficando todos consolados. Quem não podia chegar a falar-me, ficava consolado só de ouvir-me e ver-me, porque a minha própria presença trazia consolação a quem com fé me olhava. Enquanto estava agindo e consolando todos os que de mim se aproximavam, roguei ao Pai com muita insistência se dignasse fazer com que no mundo houvesse algum servo seu que levasse consolação aos aflitos, saúde aos enfermos, luz de celeste doutrina às pessoas ignorantes, ensinando-lhes o caminho do céu. Prometeu-me o Pai fazer quanto dele reclamava e dar a muitos graça particular e enchê-los de seu divino Espírito, para que servissem de alívio e consolação para aqueles que estivessem aflitos e atribulados. Vi então que as pessoas mencionadas nunca faltariam no mundo, e alegrei-me por causa da glória do Pai e da utilidade de meus irmãos necessitados. Pedi muito ao Pai assistisse-as sempre com graça, desse-lhes o dom tão necessário da perseverança, infundisse-lhes na alma verdadeiro espírito e sentimento de humildade, com um claro conhecimento de seu próprio nada, para que não se exaltassem pela soberba, atribuindo à própria virtude o que é dom de Deus. O Pai mo prometeu e não deixa de realizá-lo para com os que elegeu e destinou a este estado. Por isso, tributei muitas graças ao Divino Pai, também em nome de todos. Vi então que haveria no mundo muitas criaturas perversas, as quais, enganadas pelo demônio, ensinariam falsas doutrinas e perverteriam muita gente, atraindo para seu partido muitos incautos e fracos. Senti grande amargura por causa disto e, voltando-me para o Pai, pedi-lhe entre suspiros que impedisse tão grave desordem, fazendo-lhes conhecer e descobrir seus erros, e não permitindo que o inimigo infernal triunfasse por intermédio de tão pérfidas criaturas, desse sua graça a muitos, para poderem fazer-lhes guerra e abater o erro. O Pai me assegurou, de fato não deixou, nem deixará jamais de enviar ao mundo a luz divina, a qual, por meio de pessoas fiéis e gratas, ilumine quem vive no erro, com o poder divino abata o erro e a falsa doutrina dos ministros de Lúcifer. Vi, porém, grande multidão de almas que, por meio desses homens pervertidos, sobre os quais o demônio triunfara, precipitar-se-iam e cairiam no erro. Senti tanto pesar por isto, esposa minha, que me lamentava suplicando misericórdia ao Pai. Ele me consolou, fazendo-me ver também a multidão das almas que se converteriam à penitência por meio daqueles que haviam destinado e chamado para abater seus inimigos e para converter as almas a ele. Não te admires, esposa minha, que eu então via tudo, como se antes não o soubesse. Tudo me era conhecido devido à divindade que havia em mim.
mas então vivia na terra e representava a pessoa do gênero humano, isto é, a pessoa de meus irmãos. Porque, como tal rezava e tudo tornava presente ao Pai, então ao rezar sentia, enquanto homem, pena e aflição ao ver a perda de tantas almas que eu desejava fossem todas salvas, pois desci à terra para a salvação de todos, fazendo-me homem, sofrendo e padecendo tantos tormentos, segundo já ouviste e ainda ouvirás nesta história. Oferecia, portanto, ao Pai o desejo da salvação de todos os meus irmãos, e em virtude deste-lhes pedisse, concedesse vivo anelo pela salvação das almas a todos aqueles que, de qualquer modo, podem ajudá-las, a fim de que não poupem fadiga alguma ou sofrimento, por grande que seja, para convertê-las e conduzi-las ao caminho da verdade. O Pai fazia-me ver que daria a muitos este anelo, pois nem todos traduziam-no na prática, deixando-se vencer pelo amor próprio, sem querer se sujeitar às incomodidades, aos sofrimentos que tal empenho costuma trazer. Voltava-me contra eles e lamentava-me, porque aderindo ao amor próprio e às comodidades não procuram o bem das almas, que me custam tão caro, enquanto eu, seja por eles como por aquelas, padeci tanto e estava por padecer mais ainda. Por isso, rogava de novo ao Pai que os iluminasse e lhes transmitisse graça maior e estímulos ao coração, para que superassem as dificuldades sugeridas pelo amor próprio e as tentações empregadas pelo inimigo comum, visando impedir o bem e a salvação das almas. O Pai prometeu-me dar tal graça. Vi que por esta e por minhas súplicas muitos corresponderiam e executariam o que deles almejava. Alegrei-me com isto, procurava sempre pedir ao Pai esta nova graça para meus irmãos, porque eles desmerecem e se tornam indignos de recebê-la, quando dela abusam e a ela não correspondem. Por isso, ofereci ao Pai meus méritos, a fim de que se dispusesse a concedê-la cada vez mais. Agradeci-lhe qual favor a mim concedido, porque fazia-o por meu amor e falo-ia sempre, quando lhe o rogasse com grande instância. Às vezes encontrava o Pai muito irado contra os meus irmãos e aplacava-o com súplicas, oferecendo-lhe quanto sofria por seu amor e pela salvação do gênero humano. Tais ofertas eram muito agradáveis ao Pai, que não me negava coisa alguma. Eu o louvava e agradecia-lhe por parte de todos e exaltava sua infinita clemência e bondade. Conselhos dos fariseus. Continuei a pregação por muito tempo, conforme te declarei. E ajuntava-se cada vez mais gente para me ouvir, e muitos punham em prática o que eu ensinava. Verificando os sacerdotes, os doutores e os ministros do templo, o grande fruto que obtinha por meio da pregação, os milagres e as doutrinas, e muito mais pela santidade da vida que levava, reuniam-se a miúde, confabulavam entre si para encontrar o modo de caluniar-me e expulsar-me da cidade. Mas, por mais que fizessem, não puderam descobrir coisa alguma a repreender-me. Por isso, tinha alguns que observavam todas as minhas ações e nunca conseguiram seu intento, porque sentiam que eu era irrepreensível, tanto nas palavras como nos fatos. Iravam-se e a paixão corroía-lhes o coração já obstinado e endurecido. Embora conhecessem bem a santidade de minha vida e a verdade da minha doutrina, começaram a dizer entre si que eu fazia tudo por atuação do demônio. Como o demônio se apossou de seus corações, sugeria-lhes todo o mal possível contra mim, aumentando cada vez mais a aversão e o ódio contra a minha pessoa. Todo o inferno fremia diante de minha pregação, e sabendo o dano que o atingia, não podia suportar a santidade da minha vida. Sentia a força e percebia a guerra que eu lhe fazia. Conhecia suas derrotas e por isso, armado de furor, pôs-se a instigar todos os meus adversários e sugeria também ao povo muitas coisas contra mim. No horto, oração. Vi, esposa minha, toda a perseguição que sofria dos ímpios hebreus, isto é, de todos os chefes e sobretudo daqueles que o povo julgava os mais santos e mais perfeitos observadores na lei, e como o demônio ia triunfar deles, induzindo-os a executarem seus atentados. Por isso, voltando-me para o Pai, pedi-lhe com grande instância impedisse o mal que os chefes planejavam contra mim. Não quer dizer que pudessem prejudicar-me em coisa alguma, mas para que suas almas não fossem sobrecarregadas de culpas maiores e eles não ofendessem tanto meu divino Pai. Pedi-lhe mantivesse subjugados os ministros de Lúcifer, que com todo o empenho aplicavam-se a perverter a multidão mediante suas sugestões infernais.
Quanto orei por isto ao meu Pai. Noites inteiras, na maioria dos casos, estava orando no horto do Getsemane, conforme te indiquei no princípio, porque quando estava em Jerusalém, ia em geral durante a noite orar naquele horto onde ninguém me observava. Com ardentes suspiros invocava o Pai e pedia-lhe misericórdia. Quantas lágrimas, quantos suspiros, quantas súplicas naquele horto. Passava assim noites inteiras para impetrar a salvação daquelas almas miseráveis que, obcecadas pela paixão e vencidas pelo demônio, via perdidas. Meu coração não podia suportar tamanho morticínio de almas, e ao ver aquelas que então já se encontravam na cidade, lembrava-me também de todas as outras que existiriam no mundo, até o fim do mesmo. Vendo tão grande multidão, meu coração se angustiava, de modo que o Pai se movia com paixão, vendo-me em tamanha angústia, e prometia-me conceder a graça em tal abundância a todos que, se quisessem, poderiam todos salvar-se, e com grande facilidade, em vista dos meios concedidos, potentes e eficazes. Dizia-me outro sim que se consideraria satisfeito por meus méritos, quando estes lhe fossem oferecidos por um coração contrito. Nestas condições todos seriam recebidos em sua amizade e em sua graça. Via a multidão daqueles que se aproveitariam e se prevaleceriam de tão grande graça e de tantos méritos. Por isso, consolava-me um pouco e rendia graças ao Divino Pai. No horto, ao templo, tendo estado as mais das vezes durante a noite entregue a esta sorte de oração, e ao despontar do dia, assim aflito e esgotado quanto a minha humanidade, ao templo para pregar. Vendo-me tão abatido relativamente às forças corporais devido aos contínuos sofrimentos, pedi ao Pai sua ajuda, que sempre recebia, e inflamado de zelo em relação ao seu amor e à salvação das almas, comecei a pregação. Com fervor cada vez maior e admirável sabedoria, qualquer um que me ouvisse admirava-se e ficava atônito, cientes de que eu vivia em tanta pobreza, não tendo casa onde recolher-me, nem alimento para me sustentar numa vida de contínuos sofrimentos, e observando o meu ânimo e fervor na pregação, pensavam que certamente eu devia ser o Messias prometido, porque um homem não teria podido atuar do modo e da forma em que eu atuava, nem aguentar tanta pobreza e tantos sofrimentos. Por isso divulgou-se por toda Jerusalém a fama de que muitos acreditavam ser eu o Messias prometido. Os chefes enfureceram-se muito, tanto mais que não tinham coisa alguma a me imputar, em contrário, não encontravam sossego nem repouso, e para não se mostrarem apaixonados, mantinham a paixão oculta no coração, esperando a ocasião de desafogar em ódio e indignação concebidos contra mim. No entanto, não deixavam de perseguir-me, sob pretexto de zelo e de procurar matar-me. Assim pagavam o bem com o mal, o amor com o ódio. Nem por isso deixei de olhá-los com compaixão e de beneficiá-los. Voltando-me para o Pai, pedi-lhe desse graça igual a todos os meus irmãos, isto é, de terem compaixão daqueles que os perseguem, porque praticam o bem, de orarem por eles, sem se cansarem jamais, de amarem a quem os odeia, de desejarem também todo o bem, procurando obtê-lo para eles em troca, a fim de que nisto se mostrem meus verdadeiros seguidores. O Pai prometeu-me dar-lhes tal graça. Vi que numerosos seriam os que me imitariam, mas que outros muito dela abusariam. Experimentei grande pesar por causa destes, porque via grande desordem e os graves males que por sua culpa haveria no mundo. Por isso, roguei ao Pai com maior insistência os iluminasse e fizesse conhecer aos que assim agiam, não procederem como filhos de meu Pai, nem como imitadores meus. Vi que o Pai lhes daria grande abundância de luzes e de graças, e que muitos se emendariam, depois de reconhecerem o próprio erro. Por isso rendi graças ao Pai. Procura esmola e alimenta-se. Terminada, pois, a minha pregação, consolei grande multidão de gente que se aproximou de mim, agradeci ao Pai, recitei os divinos louvores e saí do templo para pedir esmola de um pouco de pão e água, a fim de sustentar minha humanidade. Tendo-a recebido, retirava-me habitualmente para debaixo de uma porta ou um teto ali. Sentado no chão, tomava aquele bocado, fazendo
os costumeiros atos de devoção, conforme te contei várias vezes. Enquanto estava assim, pobre e abandonado, via que muitos de meus irmãos encontrar-se-iam em semelhante pobreza e miséria, e por isso dirigi-me ao Pai e pedi-lhe dar-lhes paciência na pobreza, consolá-los e lembrar-lhes que também eu vivia em tão extrema pobreza. Vi que meu Pai não falharia no que lhe reclamara e pedi-lhe graças, e dei-lhe graças. Após ter ingerido parco alimento, o que fazia raramente, e quando só sentia fazer-me falta, por necessidade voltava ao templo, orava ao Pai e depois me punha a ensinar aos que vinham a mim com boa intenção, para serem instruídos na lei divina. Assim ia passando os dias e as noites. O dia festivo. Chegou, entretanto, o dia de uma solenidade no templo, e eu, em oração a noite toda, pedi ao Pai permitisse que todos os doutores, os anciãos, os sacerdotes, os ministros do templo lá se encontrassem, a fim de que na pregação eu pudesse tornar-lhes evidente o erro em que eles estavam e, iluminados pelo Pai, pudessem reconhecer a verdade da minha doutrina. Roguei-lhe ainda que todos os presentes à pregação ficassem instruídos acerca da verdade ouvida. O Pai prometeu-me fazê-lo, e embora visse que para os hebreus tudo seria em vão, não obstante coisa alguma, quis omitir que lhes possibilitasse ocasião de emenda, o sermão de Jesus. Portanto, no dia da festa, tendo-se reunido uma grande multidão no templo, até mesmo peregrinos, e os sacerdotes, os ministros e os doutores, depois das habituadas cerimônias legais, fiz a pregação, começando assim: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior manarão rios de água viva. Surpresos, todos puseram a ouvir-me em perfeito silêncio, com grande atenção. Os chefes e os sacerdotes, não tendo podido sair, foram constrangidos a ouvir-me também. Preguei com admirável sabedoria, com maneiras e graça mais divinas do que humanas, pois a divindade em mim já se revelava. Os ouvintes ficaram, pois assaz atônitos, nunca tendo ouvido palavras semelhantes. Todos estavam admirados e pasmados. Só os pérfidos hebreus, isto é, os chefes, fremiam e a paixão roía-lhes as vísceras, embora reconhecessem também eles ser eu o verdadeiro Filho de Deus, porque mediante as luzes do Pai e por minha divina sabedoria estavam convencidos da verdade, mais obstinados do que nunca, tudo desprezavam. Nesta pregação dei a conhecer claramente a todos que em mim estava a fonte da verdadeira sabedoria, e quem viesse dessedentar-se nesta fonte ficaria repleto de graça, luz e sabedoria, de modo que poderia reparti-la também com os outros. Com os exemplos e os ensinamentos, esta pregação se tornou tão admirável para todos que elogiavam a minha pessoa e exaltavam a minha sabedoria celeste. Enquanto pregava e convidava a vir a mim e dessedentar-se, acompanhava as palavras de convites internos aos que me ouviam. Mas se minhas almas simples, o Pai igualmente concorria com luzes e a graça. Por isso, sentiam-se atraídos e aproximaram-se de mim, olhando-me com amor e desejo de seguir-me. Vinham efetivamente a mim para serem instruídos e consolados. Os ouvintes não se saciavam de contemplar-me por causa dos atrativos que discerniam em mim. A amabilidade e a graça com que falava, as horas da pregação apareciam-lhes momentos velozes. Tamanho era o gosto e a consolação que minha palavra lhes proporcionava. Havia, no entanto, esta diferença. Às almas simples, em estado de graça, ela causava doçura, grande satisfação de espírito e inexplicável júbilo de coração, junto com ardente desejo de seguir-me. As almas sem a graça, porém, ficavam compungidas, animavam-se a recorrer confiadamente à divina misericórdia, com o desejo de mudança de vida e o propósito de emenda dos próprios erros. As almas soberbas, minha palavra aterrorizava e fazia reconhecer sua vileza e baixeza, infundindo-lhes nos corações o verdadeiro espírito de humildade. As almas avaras desejavam despojar-se de tudo e viver em pobreza. E assim todas as outras de más inclinações. A todos fazia com que se compungissem, ficassem iluminados, reconhecessem claramente a verdade que eu lhes pregava. Minha palavra causava muitos efeitos, e dos mais admiráveis nos ouvintes.
e cada qual os experimentava, mas muitos dos mais pérfidos desprezavam-na, e mais do que nunca endureciam-se em seus erros. Entre outros eram os ímpios hebreus, isto é, os chefes e os sacerdotes do templo, constituíam outras tantas espadas a traspassarem meu amoroso coração, nos seus anseios de que todos se compungissem e arrependessem. Não acredites, esposa minha, que ao pregar com tanto zelo a glória de meu pai, caísse em excessos ao ver a perfídia, a dureza e a obstinação destes corações exasperados. Ao invés, fazia-o cada vez com mais graça, afabilidade e amor, convidando-os amorosamente à penitência, mesmo no próprio tempo em que pregava, rogava ao Pai em seu favor. Depois de minha pregação, vieram quase todos para serem de novo instruídos e aconselhados. Dava-lhes oportunos remédios, conforme a necessidade e de modo admirável, sem estrépito. Consolava todos. Alguns declaravam querer seguir-me, outros voltar, como efetivamente faziam muitos, que retornavam a miúde para serem instruídos. Não fazia acepção de pessoas, tratava todos do mesmo modo, pobres ou ricos. Antes, acariciava mais os pobres e dizia publicamente que os considerava todos filhos de meu Pai Celeste, sem exceção, mas que os pobres e os simples eram mais amados por mim, por serem mais semelhantes ao Filho de Deus, o qual, já estando no mundo, vivia em extrema pobreza, humildade e simplicidade. Quando dizia isto, enfureciam-se os hebreus, e como estavam cheios de soberba, de malícia e de ambição, não podiam suportar ouvir dizer que o Messias prometido viera ao mundo em forma de escravo e que vivia em pobreza e humildade, porque ambicionavam o fausto e a grandeza. No horto, depois da pregação e de satisfazer a todos os que se tinham aproximado de mim, rendi graças ao Divino Pai, e tendo-lhe suplicado, como de costume, saí do templo na hora tardia, e encaminhei-me para o horto, a fim de passar a noite, conforme estava habituado em oração e preces, dando breve repouso à minha humanidade. Ninguém me seguiu até este lugar, porque queria estar só para desafogar com o Pai a pena que me cruciava o coração, por causa da obstinação dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos outros que se deixavam por eles enganar. Por isso, desafogava a minha pena com ardentes os suspiros e dirigia fervorosas súplicas ao Pai pela salvação de todo o gênero humano. Esta oração agradava muito ao Pai, e por minhas súplicas detinha o castigo que várias vezes teria infligido aos pérfidos judeus. Íntima união à mãe. Deve saber, esposa minha, que durante todo o tempo que estive em Jerusalém para pregar e ensinar a multidão, jamais me esqueci da querida mãe, que estava na solidão, rezando e orando continuamente pela conversão dos corações duros e obstinados, porque de tudo tinha conhecimento, e em espírito tudo via e ouvia. Suas vozes amorosas penetravam sem cessar em meu coração e era muito consolado por ela. Também eu lhe falava seguidamente ao coração, consolava e animava a prosseguir na oração em prol do gênero humano. Havia muito tempo que estava longe dela e por isso ansiava ela por rever-me com os olhos corporais, e se bem que pudesse fazê-lo sem partir de Jerusalém, não obstante, fui de manhã cedo ao templo para fazer minha habitual pregação, depois parti para Nazaré, querendo de novo encontrá-la e consolá-la com minha presença. Por isso, de dia pedi licença ao Pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito, conforme sempre fizera, mas naquela vez, de modo particular, pois estando eu inteiramente empenhado em procurar sua glória e não mais sujeito à mãe como até os 30 anos, queria o Pai que estivesse sujeito a ele somente, agindo como verdadeiro filho que eu era. O Pai deu-me licença e eu lhe agradeci. Nesta ocasião roguei-lhe por todos os meus irmãos, a fim de que ele lhes desse tanta graça que pudesse se mostrar a minha imitação em tudo e por tudo sujeitos à sua vontade, mesmo naquelas coisas que razoavelmente pareciam convenientes, e que lhes infundisse a luz para conhecerem que, se bem que alguns desejam aplicar-se no que toca ao seu serviço e à sua glória, devem todavia encontrar tempo para consolar os necessitados e, dedicando-se à procura da salvação do próximo e à consolação dos outros, devem também e muito mais lembrar-se da salvação dos parentes e consolá-los nas aflições, sem que sofram detrimento os demais. Porque pela graça divina é possível a criatura proporcionar a todos alívio e consolo.
O Pai prometeu-me conceder aos meus irmãos a mencionada graça, especialmente àqueles que, à imitação minha, empreendem tal tarefa. Por isso, rendi-lhe adequadas graças. O sermão. Tendo ido ao templo, adorado o Divino Pai e implorado sua ajuda, como de costume, e tendo chegado muita gente para me ouvir, preguei, instruindo a multidão e ensinando-lhe o verdadeiro caminho de salvação. Todos ficavam cada vez mais admirados e estupefatos diante de minha divina sabedoria. Naquele dia, não se apresentaram os escribas e os fariseus, porque ficaram mais confundidos no dia anterior. Por isso reuniram-se em conselho para se decidirem como podiam fazer me desaparecer do mundo e dar-me a morte. Eu aconselhava-me com o Pai a respeito de novas maneiras de comunicar-lhes a vida da graça. Muitas vezes deliberavam entre si, no devido lugar, dite-ei o que decidiram, quando estavam sempre maquinando a minha morte. De volta a Nazaré. Após a minha pregação, tendo satisfeito a todos os que depois me procuraram, e havendo pedido a bênção a meu pai, saí do templo sozinho, encaminhei-me para Nazaré, minha pátria, no intuito de rever minha querida mãe e de começar a ensinar o caminho para o céu também na pátria. Na viagem, recitava os louvores ao Divino Pai e pedia-lhe iluminasse aquela gente para receber a minha pregação. Mas vi que, apesar de tantas luzes que lhes desse, o Divino Pai não fariam conta alguma, somente poucos aproveitar-lhes-á. A fama da minha pregação em prodígios, milagres que realizava em Jerusalém já se divulgara em Nazaré. Mas como me tinham por homem simples e ignorante, não deram fé, e o demônio, que me perseguia com todo o seu poder, insuflou-lhes à mente muitas coisas contrárias, falsidades e suspeitas acerca da minha doutrina. Tive grande aflição ao verificar que meus próprios compatriotas haveriam de me caluniar e desprezar. Contudo, concebi o propósito de lhes levar a salvação da alma, pregar e fazer-lhes conhecer a verdade de minha doutrina. Tinha enorme desejo de lhes ser útil. Pedi ao Pai concedesse a meus irmãos o anelo de serem úteis à salvação do próximo e a força de fazerem todo o possível em prol da salvação daqueles que não querem ser iluminados, a fim de jamais se poderem excusar de não haver encontrado quem lhes ensinasse o caminho do céu. Fizessem isto mesmo, sabendo que não seriam bem aceitos nem apreciados. O Pai prometeu-me dar esta graça aos meus irmãos que se empenham em tal tarefa, os verdadeiros e falsos irmãos. Sabe, esposa minha, que chamava todos de meus irmãos, mas havia distinção entre os verdadeiros e os falsos. Pois aqueles que se desviam de meus ensinamentos e não querem seguir-me a imitar-me, não são verdadeiros irmãos, não obstante, tendo-me encarnado, revestido dos andrajos mortais, e me tornado semelhante a eles, considerava todos irmãos, pedindo ao Pai as graças em geral, sem excetuar algum. Quando depois pedi as graças particulares, isto é, como ajudar as almas, converter os infiéis, reconduzir os pecadores à penitência, julgava aqueles para os quais invocava as ditas graças, como verdadeiros irmãos, porque imitar-me-iam e cumpririam a vontade de meu Pai. Não deixava, porém, de considerar meus irmãos também os outros, apesar de pecadores, porque tomara sua condição assumindo todas as suas culpas para oferecer ao Pai superabundante satisfação, disposto a pagar-lhes o débito e satisfazer por todos. Rogava, portanto, ao Pai desse aos meus verdadeiros irmãos, isto é, a todos aqueles que me imitam e cumprem em tudo a vontade divina, o anseio de satisfazerem a meu Pai pelo próximo, imerso em pecados, e de pagar-lhe o débito, fazendo penitência em lugar dele, unindo sua penitência aos meus méritos, a fim de que adquiram valor. Meu Pai o aceita de boa vontade, por ser tal ato muito do seu agrado. Roguei-lhe com grande instância, tanto mais que alcança grande mérito quem o faz de boa vontade. Muitas vezes meu Pai nisto tanto se compraz que inclina benignamente a divina misericórdia para o pecador, que se arrepende e converte em virtude daquela penitência unida aos meus méritos. O Pai prometeu-me esta graça. Vi que muitos delas se serviriam e adquiririam grande mérito para si próprios, e muitas almas converter-se-iam. Com isto, muito me alegrei também em vista do agrado do Divino Pai,
ao qual rendi as devidas graças. Exortação à sua esposa. E tu, esposa minha, tenhas vivo desejo de ajudar o próximo. Como teu estado não te permite fazer o que ambicionarias, oferece ao menos todos os teus sofrimentos a meu Pai, unidos aos meus méritos, em satisfação pelas ofensas que ele continuamente recebe dos pecadores, e reza pela conversão deles. Assim darás muito gosto ao meu Pai e adquirirás grande mérito para a tua alma. Feliz de ti, se por meio da penitência ofertas orações os pecadores voltam à penitência. Então serás minha verdadeira imitadora, porque enquanto vivi na terra, empenhei-me inteiramente pela salvação das almas. Podes bem imitar-me no íntimo, dirigindo contínuas súplicas ao Pai, oferecendo-lhe incessantemente as minhas obras, meus méritos, minha paixão, e juntamente a esta, as tuas obras meritórias pelo mesmo fim. Fica ciente de que eu te escolhi por esposa minha para este fim. Te manifesto o que experimentei no íntimo por querer que me imites perfeitamente. Visto que desejo sejas minha verdadeira e fiel esposa e te assemelhes a mim, pratica este pouco que te ensino e que realizei para a tua salvação e a de todo o gênero humano. Não estejas jamais ociosa, mas trabalha continuamente no teu íntimo, por tua salvação e a de teu próximo.